obrigado primeiro por estar aqui com a gente, dispor do tempo. E a minha primeira pergunta para a gente começar a falar é sobre o sistema carcerário. Né? Eu queria que você fizesse um link que você já falou algumas vezes sobre os presídios e os navios negreiros e também sobre a questão do Holocausto. Pessoas estão sim no Brasil sendo exterminadas. Os jovens pretos, economicamente vulneráveis, estão caminhando para o extermínio. Se nós pegarmos a faixa etária e a característica das pessoas que estão presas hoje, os 700 mil presos no Brasil, em torno de, porque os dados ainda não são muito, pode ser que seja mais do que isso, para 350 mil vagas, nós veremos que são pessoas, homens, as mulheres também estão aumentando o encarceramento, mulheres encarceradas em razão da lei de drogas, mas especialmente são homens de 18 a 28 anos, pretos e economicamente vulneráveis, pretos pardos. O que isso significa? Existe um segmento da nossa população, que é a maioria, que está sendo encaminhada para unidades prisionais e eles estão morrendo. Quando se pergunta assim, mas por que não acima de 28? Você encontra pessoas com 30, 35, 40 anos presas, mas essas pessoas é porque já tiveram penas longas e tiveram uma questão ou outra de sorte de continuarem vivas. Os demais, eles vão morrendo. Eles vão matando e vão morrendo. Então, a faixa etária é essa. Quando eu digo que o Brasil está convivendo com navios negreiros, para ficar algo mais próximo, né, da nossa cultura, porque nossa cultura é escravagista, então o brasileiro acaba compreendendo a gravidade disso tudo do que quando eu falo em Holocausto. Mas uma coisa é tão grave quanto a outra. Você como corregedor, o que você pensa quando o senso comum diz que ninguém vai preso no Brasil? Diante desses dados alarmantes assim, que você vê toda hora. Só acrescentaria, falando que não, parece que não é só mais o senso comum no sentido estrito, né? Tem setores do judiciário e do Ministério Público que endossam esse discurso, tem procurado construir teses para dizer que o Brasil tem um déficit de encarceramento, o Brasil encarcera pouco, ante a grande criminalidade que existiria no Brasil. Primeiro, não existem dados qualificados que digam que o direito penal reduz violência, que as penas reduzem violência. Pelo contrário, os dados qualificados que existem, com base em criminologia, em ciência, diz que quanto menos direito penal, menor a violência numa sociedade. Agora, para aquelas pessoas que dizem que não há encarceramento suficiente no Brasil, que as pessoas se sentem impunes, eu pediria que essas pessoas pisassem nas prisões e sentissem o cheiro das prisões e vissem o superencarceramento que está acontecendo no Brasil. Há 15 anos atrás, por alto, nós tínhamos, no Brasil existiam 250, 300 mil presos. Não chegava a 300 mil. Agora estamos em 700 mil. A população brasileira não triplicou nesse período. Quando você falar nas mulheres, muito mais. Hoje são 35 mil, 40 mil mulheres presas. A população feminina não quadruplicou, não quintuplicou. Então o Brasil prende-se e prende muito mal. Em taxa de encarceramento, porque em população carcerária o Brasil fica em quarto, perdendo para os Estados Unidos com 2,5 milhões de encarcerados, China, Rússia e Brasil. Agora, quando nós falamos em taxa de encarceramento, o Brasil fica atrás da Indonésia, na última década, de aumento do encarceramento no país. Todos nós temos sido vítimas de um modelo inconsequente e irracional decorrente de uma política de Estado que percebe o direito penal e o viés opressor e punitivo como solução para a violência. Hoje mesmo estava lendo um texto em que é considerado o seguinte: se você tem dinheiro para comprar droga, você é considerado usuário. Se você não tem dinheiro, você é considerado traficante. Então, o perfil das pessoas que estão sendo presas e o percentual em razão das drogas, o tráfico de droga é muito grande, é exatamente esse de negros economicamente vulneráveis. Nós temos que observar aí o seguinte: não é a pobreza que gera violência, absolutamente.
Isso é um estigma horrível, não é assim. Nas favelas, nesses ambientes, existe uma vida pulsante tão forte, tão bonita, e que basta você ofertar condições que ela vai gerar muitos frutos positivos, que é impressionante. Eu queria saber qual é a sua posição sobre a redução da maioridade penal, porque está tramitando o projeto, estamos fazendo manifestações contra, obviamente. Eu queria saber o que você acha disso. Olha, eu não sei, eu não acreditava que nós chegaríamos a esse ponto, de ter que discutir novamente a questão da redução da responsabilidade, da imputabilidade penal. Nós temos que buscar dados qualificados. Dia desses eu ouvi um estudante falando assim, mas na Alemanha a imputabilidade penal é aos 16 anos. O jovem lá, ele se responsabiliza a partir dos 16 anos. Mentira. Ele estava em cima de dados falsos. Eu estive na Alemanha, já visitei unidades prisionais e lá são 18 anos, sendo que dos 18 aos 21 anos, o juiz pode ainda considerar o jovem como imaturo, inimputável e aplicar a lei juvenil. Quer dizer, a lei juvenil, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, poderia ser aplicado até os 21 anos. Então, primeiro nós temos que buscar dados qualificados. Em segundo lugar, é um desrespeito ético o Estado faltar em todos os setores dessa criança, porque quem vai preso não vai ser o filho da classe média, não vai ser o filho da classe rica. Quem vai preso vai ser o filho da classe pobre. Esses jovens vão presos, os outros não vão, vocês estejam certos disso. E esses jovens vão presos e vão ser viciados e vão sofrer violência porque eles não têm capacidade e maturidade para entender aquele sistema opressor, vão reagir e vão morrer mais ainda lá dentro. Então é uma falta de ética do Estado quando ele é carente em todas as políticas públicas de primeira infância, de fortalecimento da instituição da família, no conceito moderno de família, do estudo da saúde, do lazer, da cultura, das práticas desportivas. O Estado falta nisso tudo, falta na oferta de oportunidades para esse jovem crescer de forma feliz, buscando a felicidade, formando essas pessoas como cidadãos e não como consumidores, que é o que nós estamos formando. Nós formamos as pessoas como consumidores, como se a felicidade fosse o ter, né? Abrir a Coca-Cola e beber a felicidade, que é um absurdo, essa é a propaganda, e ela traz exatamente o que é isso, ter as coisas para ter a felicidade. O Estado falta nisso tudo, e quando o jovem completa 18 anos, ele comparece com o seu braço penal estigmatizador e manda esse sujeito, essa pessoa, para um navio negreiro. Estão querendo agora reduzir para 16 anos, é óbvio que a violência vai se incrementar mais ainda, os adolescentes vão ser mais exterminados ainda, e isso eu sinceramente me preocupa. Eu espero que os nossos parlamentares
coloquem a mão na consciência e pensem o que eles querem para as gerações futuras, porque a redução da idade penal, da responsabilidade penal para 16 anos vai ser mais trágico para o Brasil. Eu espero que isso não aconteça.